Olá, povo progressista do Brasil, me chamo Wallace Barbosa, sou o criador desse canal e a gente aqui discute assuntos da política brasileira com ponto de vista de uma esquerda progressista, né, e de que busca uma nação solidária para todo o povo brasileiro. Bem, gente, o assunto principal ainda continua sendo, apesar de tantas outras coisas terem avançado no Brasil, né, continua sendo as sujeiras que o Bolsonaro deixou, né? Desde o dia 8 de janeiro, que a gente vem falando das porcariadas que o Bolsonaro deixou para nós. O próprio 8 de janeiro foi um deles, um dos crimes do Bolsonaro, né? E que vai ser apurado e, com certeza, ele vai ser punido por isso também, né? Depois vieram os Yanomamis, a situação dos Yanomamis, depois vieram a situação do trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, que isso não é novidade, que em vários estados brasileiros isso ocorre, para não dizer todos, né? Todos os estados brasileiros ocorrem coisas dessa natureza. E agora as joias, né? As joias que o presidente tentou se apossar, as joias que não eram dele, mas ele ainda assim fez de tudo para se apossar dessas joias, usando inclusive militares de alta patente. Como que esses militares, né, se sujeitaram a esse tipo de coisa, a esse tipo de crime? Militares de alta patente e de baixa patente também. Aliás, esse governo, né, logo no início do governo, a gente não pode esquecer, eu já falei isso em outros vídeos, ele começou praticamente, né, transportando cocaína no avião. Cocaína no avião do presidente da República. Um sargento que estava levando essa cocaína foi preso na Espanha, está preso até hoje, tem muita coisa para falar, né? Mas enfim, gente, é assim que funciona esse governo. Esse governo é um governo do crime, né? E tantos outros crimes foram cometidos aqui no Brasil. Cartão corporativo, então, nem se fala quanto dinheiro que o governo gastou para fazer as suas badernas, as suas motociatas, né, que fazia motociata no Brasil inteiro, a exemplo. Isso ele colou do Benito Mussolini, que também costumava fazer suas motociatas na Itália, né? Ele copiou muita coisa do Benito Mussolini, na verdade. Então, são vários crimes, gente. E ainda tem muita gente defendendo Jair Bolsonaro. Algumas pessoas por estupidez, outras nem, não sei, oportunismo. Mas como que uma pessoa vai continuar sendo oportunista de Bolsonaro se o Bolsonaro não está mais no poder, se o Bolsonaro já está fora do Brasil, se o Bolsonaro corre o risco de ser preso? Como que essas pessoas ainda continuam, né, tentando bajular Bolsonaro, defender o Bolsonaro, se arriscar por Bolsonaro? A gente vê, puxa, nesse episódio das joias aí, né, começa pelo Bento Albuquerque com um almirante já na reserva, né, mas um homem de uma história, de uma carreira brilhante, né? Afinal, ele é almirante, ele alcançou o topo da carreira e vai trabalhar com Bolsonaro, que foi expulso por ser criminoso. A expulsão do Bolsonaro se deu por causa de um crime que ele cometeu, né? E essas pessoas vão trabalhar com ele e defendem ele, ajudam a Bolsonaro a cometer crimes. Como que isso é possível? No caso da cocaína no avião, foi um sargento, mas evidente que tinha mais gente envolvida. Isso não passou assim de qualquer jeito. É claro que tinha mais pessoas envolvidas nisso. Inclusive tem outras pessoas respondendo por isso também, né? Agora, nesse caso, o sargento traz dentro como é que não se pode falar que o sargento fez isso por inocência, porque ninguém faz um negócio desse por inocência. Quem é que vai carregar num voo internacional um objeto escondido dentro da mochila, e dentro desse objeto que estava escondido tinha outra coisa escondida, que era joias caríssimas, 16,5 milhões. Há quem diga, já tem gente dizendo, que essa joia vale mais, né? Então essa joia foi apreendida na alfândega do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Essa droga foi apreendida. Uma outra passou. Então você sabe que eram duas muambas, vamos dizer assim, né? Mas quem garante que eram só duas?
mas essa outra passou. E essa outra que passou já está em poder de Bolsonaro. Bolsonaro se apossou de um presente que foi dado à presidência da República, portanto o presente não seria dele. Se fosse dele, ele deveria ter pagado imposto sobre isso, que não pagou. Não tinha nenhuma declaração, né, nesse bem, não tinha declaração nenhuma. E então, gente, configura-se crime. Configura-se crime. É mais um crime do Bolsonaro. Né? E eu não acredito que tenha sido só essas duas demandas, né? Essa das joias e essa outra que o Bolsonaro se apossou, que era joias para homem. Estava lá um relógio. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro e a trupe dele defendia isso. Ele é tão simples que ele usa qualquer tipo de relógio. Não, esse relógio não era qualquer tipo, não. É um relógio que veio da Arábia Saudita. Ele não ia mandar um relógio do tipo do relógio que eu ou você usa. Era um relógio com certeza cravado de brilhante, alguma coisa nesse sentido. Uma caneta que não era Bic. Né? Bolsonaro é conhecido como um cara tão simples que assina tudo de caneta Bic, mas ele levou para lá uma caneta também cravejada de diamantes. Aí tinha uma abotoadura, tinha mais uma outra coisa que eu não estou lembrado o que é. Um terço muçulmano, que é um asbarrá, né? Chamado de asbarrá. Então, que também com certeza não era de contas que se recolhe na praia, né? Esse terço. Vamos lá, era evidentemente também uma joia caríssima. A gente fala terço, mas não é terço não. É muito errado falar terço, é um asbarrá mesmo o nome do objeto. Então, gente, tá com ele. Esse tipo de presente, qualquer presente que passa de $1.000, não pertence, não é mais um presente pessoal, não pode ser considerado um presente pessoal. Presente pessoal para Bolsonaro seria um boné, seria uma camisa da seleção da Arábia Saudita, uma camisa da seleção dos Emirados Árabes, ok, né? Mas um objeto de mais de $1.000 não seria o caso, não. E essa maleta, a priori, ela está avaliada em cerca de R$400 mil. R$400 mil. Né? Não poderia jamais estar com o presidente, porque não, né? Isso foge às regras, foge à lei. Né? A lei diz que se fosse um presente pessoal para o presidente, ele deveria pagar os impostos. E não pagou, nem declarou. E ele também não poderia receber esse presente com esse preço, porque era o presidente da República. Existem fortes indícios, e muita gente já está falando isso, né? Que eu vi uma entrevista com o Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, ele estava falando da possibilidade, sim, disso ser uma propina. Eu até cheguei a pedir desculpa aqui no vídeo que eu fiz, no último vídeo, eu pedi desculpa pelo vídeo anterior que eu havia falado, né? Que a usina, a refinaria de petróleo da Bahia foi vendida para a Arábia Saudita. Na verdade, foi para os Emirados Árabes. Só tem uma coisa. Eu não estava tão errado assim, não. Que também, nesse consórcio, né, que comprou, também tem participação da Arábia Saudita. Então, pode sim ter sido propina. Ninguém vai dar um presente de 16,5 milhões só porque o cara foi visitar o país dele. Tem um monte de coisas muito estranhas acontecendo aí. Foi aberto, por exemplo, uma embaixada em Bahrein. Nessa embaixada em Bahrein não tem embaixador. Bahrein também fica no Oriente Médio, né? Vizinho ali da Arábia Saudita, vizinho dos Emirados Árabes, por ali afora, vizinho e que também não tem embaixador, só tem lá um encarregado de negócios. A gente não pode esquecer que a Arábia Saudita, a região da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, Bahrein, ali no Oriente Médio, virou um destino de turismo do Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro não sai de lá. Inclusive na Copa do Mundo, diz ele que foi lá só levar um pendrive, né? A gente tem que entender que naquele momento da Copa do Mundo estava reunido ali vários sultões, vários homens de negócio da Arábia Saudita naquele mesmo espaço, e ele estava lá. Muito estranho isso, tudo isso tem que ser muito bem investigado, né? A
Polícia Federal já considera prender Bolsonaro porque Bolsonaro fugiu da área de culpa, né? Isso é um artigo, até eu anotei aqui, se não me engano, artigo 302 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, porque ele fugiu da... Ele está fora. Se ele não aparecer no Brasil até abril, ele pode ser, sim, pode ser pedida a prisão dele. Mas como é que vai prender ele? Não sei se o Brasil vai conseguir prendê-lo nos Estados Unidos, né? Não sei. Eu não acredito que o Bolsonaro volte ao Brasil. Não acredito. Não acredito também que a Interpol vai prendê-lo nos Estados Unidos, já que nos Estados Unidos as leis elas variam de estado para estado, né? E tem muito estado lá que são ultra radicais de direita. Ele pode encontrar asilo lá tranquilamente. Eu não sei se para ele conseguir o asilo, ele vai depender do governo federal. Mas pelo menos ele encontra a guarita ali, fica tranquilo ali. Né? Isso pode acontecer sim. Então, e aí, como é que fica isso? E não foram só, olha, só relógios, são 44 relógios que ele ganhou de presente. Levou tudo. Não poderia, isso é patrimônio, seria patrimônio da União. Né? Poderia até usar como presidente da República, usar, mas botar lá na caixinha e guardar de novo. 44 relógios, um cara que era elogiado por todos porque usava o relógio da 25 de março, né, do São Paulo. Não, meu relógio é barato, coisa barata. Sou um homem simples. Nunca foi simples. Tudo isso foi uma fachada e enganou muita gente, está enganando até hoje. Até hoje. Mas nem todo mundo que defende Bolsonaro está sendo enganado, não. Tem gente que defende porque tem seus interesses próprios. Outra coisa, além de joias, também chegou, ele recebeu de presente também, um fuzil personalizado, com o nome dele e tudo mais. Também dos Emirados Árabes, uma pistola também. Né? É um presente que se dá para miliciano mesmo, né? A gente para entender como é que funciona algumas teocracias muçulmanas. Isso eu estou dizendo das teocracias muçulmanas, não estou dizendo absolutamente nada em relação à religião do Islã. Pelo contrário, eu acho que a religião do Islã uma religião que merece todo o respeito, assim como as nossas religiões aqui no Brasil, que nós temos aqui no Ocidente, né? O catolicismo, o protestantismo, as religiões cristãs, de fato, né? E as nossas religiões que nós temos aqui no Brasil também, que são de origem africanas, todas as religiões merecem todo o nosso respeito. Não é disso que eu estou falando, mas a teocracia é um negócio perigoso. E esse pessoal do Bolsonaro até ensaiaram mais ou menos uma teocracia aqui, né? Nós temos bancada evangélica, não é à toa, né? Teocracia, para deixar claro, são religiões onde as bases são os fundamentos da própria religião, né? São governos, aliás, onde a base são os fundamentos das religiões. Aí pega o fundamentalismo e trabalha em cima de fundamentalismos, né? A gente vê, por exemplo, a atitude do Nicolas, esses dias, do deputado Nicolas, ou Nicole. A gente pode até chamá-lo de Nicole, ele não pode reclamar, que foi o nome que ele deu, né? De ir lá fazer agressões aos transexuais e tudo mais, né? Isso é uma orientação, sim, que a gente pode considerar como uma de origem religiosa também, né? Essa intolerância é uma intolerância que vem da origem da própria religião. Enfim, são os riscos que a gente corre dentro de uma teocracia. E nós temos, como a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, como um ensaio, né, de uma teocracia que a gente tem que repudiar muito, muito, até porque o Brasil é um país laico. Então, o Omar Aziz também está querendo, né, investigar também toda essa situação, inclusive de possibilidades de propina. Tem tudo para ser propina, segundo o Omar Aziz, né, o senador do Amazonas. E tem mesmo, né? E ele traz informações de que tem recurso, sim, da Arábia Saudita na compra da refinaria de petróleo da Bahia. Bom, eles compraram a refinaria, não é exatamente o problema. O problema é que ela valia mais do que o dobro disso. Valia mais do que o dobro. E foi vendida a preço de banana com a benção do TCU, que também para mim é suspeito. O TCU disse agora que Jair Bolsonaro pode continuar com essas joias por um determinado tempo, né?
e ficar como guardião das joias até que seja julgado. Não tem não, cara, não tem que ficar. Ele tem que devolver isso imediatamente. O Ministério Público está pedindo que ele devolva isso imediatamente. O Ministério Público e o TCU não estão tocando na mesma nota, não. Estão um pouco desafinados aí. Né? E eu acho, sim, que ele tem que devolver isso imediatamente. Porque se não querendo defender qualquer tipo de criminoso, não, mas se fosse um criminoso que roubou e correu para a favela, a casa dele já estava caravejada de bala há muito tempo. Bolsonaro não passa de um trombadinha, de um ladrão de carteira, batedor de carteira, coisa desse tipo. Por que ele vai ter um tratamento privilegiado? Tem que devolver imediatamente. Tem que devolver tudo que foi tirado do Palácio Alvorada. O Brasil inteiro bateu palma, né, o pessoal da esquerda, quando ele encostou um caminhão de mudança, 1 ou 2 caminhões de mudança lá para retirar o que era dele. Né? Só que ali estava retirando muita coisa que não era dele. Muita coisa. Inclusive até moedas do lago, a gente não pode esquecer disso, né? Mas a moeda do que retirado do lago foi para uma igreja cristã de fato devolveria a moeda. Não quero isso aqui não, isso aqui não é um produto legal, não é um produto lícito. Mas a igreja de hoje não está pensando assim não, infelizmente não está pensando assim. Né? Então, gente, continua essa pendência, né, que é a questão das joias, que não tem nada definido ainda, né, mas tem cara de suborno. A gente vê também a influência do Malafaia em cima disso. O Malafaia apareceu agora na televisão, na internet, defendendo o Bolsonaro, né, dizendo que em momento nenhum, isso palavras do Malafaia, em momento nenhum as joias iriam para o presidente, né? E que a Globo Lixo está falando isso sem presa, sentou o pau na imprensa, como sempre, aquele discurso de ódio, que Malafaia faz discurso de ódio. Malafaia não deveria ser considerado pastor cristão. Talvez satânico, porque Satanás, né? Que os cristãos acreditam que o Satanás é que traz o ódio, pois é que o Malafaia traz. A fala de Malafaia nunca é uma fala de amor, é sempre uma fala agressiva, Né? Não tem nada de cristão na fala do Malafaia. Não tem nada de cristão. Então ali ele diz que em momento nenhum o Bolsonaro disse que levaria essa joia para ele. O que estava o Bolsonaro estava querendo anexar as joias ao patrimônio cultural da União. Só que nem os filhos do Bolsonaro estão falando isso. Os filhos do Bolsonaro estão defendendo o direito do Bolsonaro ficar com as joias. Né? Então, gente, por que o Malafaia tanto defende o Bolsonaro? Qual é o vínculo que o Malafaia tem com o Bolsonaro? Né? Porque isso não é só você defender um cara que ganhou uma eleição, porque o Bolsonaro já foi embora, já não está mais no governo, já está fora. O vínculo de Malafaia talvez seja muito maior do que a gente está pensando. Não é com a pessoa do Bolsonaro, em si com essa extrema-direita internacional, né, o olavista, do Steve Bannon dos Estados Unidos, né, do Trump, que ela é altamente nociva ao planeta, não é no mundo, ela é nociva no mundo inteiro. Ela é assustadora, essa extrema-direita, e parece que o Malafaia está envolvido nisso. Porque continua defendendo o Bolsonaro. O Malafaia não deu uma palavra, pelo menos que eu tenha visto, sobre o Yanomami. Nenhuma palavra. Foi uma tragédia que aconteceu lá. Até hoje morre índio, porque as sequelas são tão graves que ainda não conseguiram se recuperar totalmente. Eu não vi o Malafaia falar uma palavra sobre isso. E olha que tinha evangélicos envolvidos lá, uma ONG evangélica que recebeu 870 milhões, parece, 872 milhões para cuidar dos índios, né, para cuidar da saúde dos índios. Não levou nem um Dorflex para lá e nem 1 quilo de fubá. Tinha que cuidar da saúde e da alimentação dos índios, mas não levou nada disso para lá. Ao contrário, quem ficou com o dinheiro que foi destinado a essas ONGs foram os garimpeiros que faziam o transporte aéreo dessa gente. Eu não sei nem para que transporte aéreo se eles não fizeram nada lá. E o Malafaia não falou absolutamente nada. Recentemente, há coisa de 10 dias atrás, foi descoberto no Rio Grande do Sul as vinícolas, né, com trabalho escravo. Também não vi Malafaia falar absolutamente nada. E outras coisas mais que acontecem aí, a gente não vê o Malafaia falar nada. Tudo que o Malafaia aparece para falar na televisão,
nas mídias sociais, nas redes sociais, é para defender Jair Bolsonaro. Pode acontecer qualquer desgraça no país, qualquer catástrofe que o Malafaia não se pronuncia. Mas mexeu com o Bolsonaro, ele aparece na hora para defender. Há algo de muito estranho nisso, muito esquisito. E a gente tem que investigar muito o papel dos evangélicos no governo Bolsonaro, porque já ficou evidente, inclusive, no Ministério da Educação, propina de ouro e tudo mais, né? Foi um negócio muito sério que aconteceu, né? Então, gente, os crimes estão claros. Falta só aparecer agora um delegado para assinar, né, os crimes de descaminho, peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. No mínimo, tá? É claro que a questão da corrupção passiva vai ter que investigar um pouco mais. Mas descaminho, que é burlar a questão dos impostos lá, né? O peculato, que é o funcionário público se apropriar de bens da União para si próprio. Né? E lavagem de dinheiro, que é ocultar a origem ilícita de alguns de seus bens, né? De algum bem. Esses três estão muito evidentes e falta ver a questão da corrupção passiva, e que eu acredito muito nessa possibilidade. Senhores, peço a vocês que dê o like de vocês, que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem, né, o vídeo, que vocês comentem também, façam comentários, para que eu possa crescer, para que o meu canal possa crescer. Eu preciso muito desse apoio de todos vocês. O meu vídeo fica por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.